Olá, aqui estamos para mais uma oportunidade de estudos e reflexões junto à doutrina espírita, hoje em especial com o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós, da comunidade espírita Caminheiros do Amor, com sede aqui em São Paulo, a rua Arnaldo Magnicário, 1370, nos reunimos para essas oportunidades de aprendizado, de reflexões, de um melhor entendimento da mensagem do Mestre Jesus através desses aprendizados que a doutrina espírita nos oferece. Então, assim, aqui estamos, graças ao Pai, para mais uma dessas oportunidades. Vamos pedindo, assim, a bênção dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam iluminar os nossos pensamentos, amansar o nosso coração, para que através destes aprendizados, dessas lições de amor, nós possamos encontrar esse Pai amoroso, esse Pai que quer cuidar de nós, esse Pai que nos ampara, nos protege em todos os momentos da nossa existência. E através desse entendimento, então, poder trilhar caminhos mais serenos, de maior compreensão para conosco mesmo, para com o nosso semelhante, de mais sabedoria para lidar com os acontecimentos da vida e assim poder fazer essa caminhada belíssima que o Pai nos oferece nesta atual encarnação. Pedimos assim muita proteção, muita luz para os nossos lares e para todos os irmãos que vão conosco. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E aqui estamos nós, então, no capítulo 7. É a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, uma das bem-aventuranças, né, lá no Sermão da Montanha, e Jesus é a primeira bem-aventurança mesmo, e ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Então, durante muito tempo, até mesmo antes da vinda do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, nós tivemos muita dificuldade, a humanidade teve muita dificuldade de entender realmente qual é a proposta, né, da mensagem do Cristo. Porque sim, naquele momento, quando ele chegou aqui, encarnado no planeta, a nossa condição de maturidade espiritual, a nossa condição de entendimento, até mesmo por conta do pouco conhecimento que tínhamos, não permitiu a ele, ao mestre, poder dizer tudo. Então, ele procurou falar o máximo e também exemplificar muito além daquilo que ele falou, né? Mas ele não pôde falar tudo realmente como hoje nós já podemos entender e compreender por conta do avanço do próprio conhecimento, avanço da nossa inteligência, um bocadinho também do nosso avanço de maturidade espiritual. Então, hoje a gente já tem uma condição, né? Um preparo que nos permite compreender melhor aquilo que o Cristo trouxe para a gente há 2023 anos atrás. Então, lá antigamente, a gente entendia, né, esse pobres de espírito como pessoas pobres, né, carentes, na condição da matéria, né? E se a gente for pensar dessa forma, nós vamos pensar de uma forma excludente. Então a gente vai pensar assim: poxa, então Jesus só veio falar e ensinar e consolar aos pobres na matéria, aqueles que são miseráveis, e os ricos, ou então os remediados. Jesus ignorou, ele não veio para falar com estes homens, então não é bem assim,
né? A mensagem do Cristo é uma mensagem de fraternidade, ele fala para todos. Realmente, ele veio numa condição especial de consolador, de mestre, de professor, para cuidar de todos nós, mas de uma forma especial, sem dúvida, para aqueles que estavam machucados, carentes, oprimidos, porque sim, são esses que precisam de médico, mas de forma alguma ele excluiu o resto da humanidade. Então, estamos aqui todos nós colocados dentro desta condição de pobres de espírito. Bom, uma vez que pobre de espírito, então, não significa ser pobre de matéria, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito significa aqueles humildes, aqueles que permitem e reconhecem que são simples, que não conhecem tudo, que são apenas crianças diante do Pai, Criador do Universo, Senhor de todas as leis que regem os céus e a terra. Esses são os pobres em espírito. Jesus fez uma licença literária, poética, o que quer que a gente queira dizer, né? Para usar essa expressão pobres de espírito, mas que na verdade significa todos aqueles que são humildes. E a gente sabe que humildade independe de classe social, de poder aquisitivo. Óbvio que a gente também entende que muitas vezes a condição do ter, do poder, da inteligência mais desenvolvida, ela nos desvia muito que frequentemente dos caminhos espirituais e nos levam ao caminho das ilusões, do apego à matéria, o apego aos prazeres, não é? Entendendo que é somente ali que a gente vai encontrar a felicidade. Mas isso é uma questão do desvio nosso, né? Nós é que nos desviamos por optar pelo caminho do orgulho. Então, já que eu tenho, já que eu posso, estou numa condição de poder, já que eu tenho muita inteligência, então aí eu posso exercer poder, né? Posso mandar, posso ter mais, posso influir naqueles que pouco têm, pouco sabem, pouco conhecem. Mas fui eu que decidi, ou fomos nós que decidimos ir por este caminho. Não que a riqueza, não que o poder, não que a inteligência em si sejam um mal. Porque se fosse um mal, Deus não a teria dado para nós como oportunidade. Tudo é oportunidade na vida. A pobreza, a riqueza, o poder, a condição da falta dele, a ignorância, o saber, tudo é oportunidade. Nós é que vamos fazer dessa oportunidade boa ou má, dependendo da forma como a gente trabalhar com ela, né? Mas aqui então, voltando, nosso item hoje, nós vamos falar sobre os mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Então a gente já viu aqui que os pobres de espírito, então, são aqueles coraçõezinhos que estão receptivos, que já conseguem ouvir, que conseguem aceitar a mensagem do Mestre Jesus. E aqui, antes de entrar, só lembrando, fazer aqui uma consideração importante, né? Como nós dissemos antigamente, a gente tinha muita dificuldade de entender as lições de Jesus, mas graças
ao Consolador prometido, né, a presença da doutrina espírita entre nós, nós conseguimos hoje, então, encontrar as verdades, encontrar as respostas a tantos questionamentos, a tantas confusões que fazemos hoje. Então, sim, a doutrina espírita é esse Consolador prometido, né? Ele veio para relembrar aquilo que Jesus havia dito e dar uma condição de maior entendimento a todos nós. Então, a doutrina espírita, ela está aqui agora, dizendo para nós, olha, então, pobres de espírito é isso, não é? Graças a todo esse trabalho feito pela espiritualidade junto ao codificador, que foi o Allan Kardec, é que a gente agora pode entender o significado de todas essas mensagens importantes de Jesus. Então, vamos lá aproveitar e ouvir, passar pelos crivos da sabedoria, da razão e buscar entender o que Jesus está falando, né? E não interpretar de acordo com as nossas conveniências, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, mas eu sou ignorante mesmo, ai, mas eu sou pobre mesmo. Atenção, né? Então, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. É o item 7, 8 e 9 do capítulo 7. E aqui fala assim, naquele tempo, respondendo, disse Jesus, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Sábios e prudentes aqui, a gente poderia dar assim a condição, né, de sabichões. É mais ou menos assim. E de quem que Jesus está aqui falando, né? Vamos nos colocar lá no tempo dele. Jesus estava falando dos sacerdotes do templo judeu e dos seus discípulos. Então, sim, Jesus estava ali dizendo, né, para todos, Deus dá oportunidade a todos de saberem. Mas, enfim, né, se aqueles homens que vinham já desde lá de Moisés com todas aquelas mensagens não tinham ali absorvido o essencial, estavam apenas na superfície, nas cerimônias, nos sacrifícios, mas não tinham absorvido a essência dos ensinamentos, da prática do amor, da caridade, de reconhecer a Deus como o poder supremo. Então, Jesus ali estava dando graças a Deus que aqueles homens simples, que eram seus discípulos, estarem ali do seu lado naquele momento para poder dar continuidade à mensagem, já que quem devia dar continuidade não estava dando, que eram os homens ali, as autoridades judaicas. Então, graças te dou, Pai, porque está sendo revelado a estes corações simples, que são os meus discípulos, que não têm tanta tradição assim nesse conhecimento, mas que abriram seus corações, abriram suas mentes para absorver, aprender e praticar aquilo que estou trazendo agora. Então, era disso aqui que se tratava. E a gente vai lembrar bem de uma passagem lá do Novo Testamento em que Jesus é procurado por Nicodemos. E Nicodemos fala para Jesus, então, Senhor, tu deves ser mesmo da parte do alto de Deus, porque ninguém faz aquilo que tu fazes. E aí Jesus fala para Nicodemos, em verdade te digo, que ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos fica embatucado, porque ele era doutor da lei, ele era um dos homens do templo, mas eles tinham ficado naqueles rituais, naquelas cerimônias, naquela convenção que eles se estipularam, que era mais prático ficar na superfície do que entrar realmente nos ensinamentos e buscar
a renovação dentro de si, a renovação dos valores, né? Então aquele homem pergunta então para Jesus, nascer de novo? Mas como pode um homem velho nascer de novo, né? E aí Jesus começa a explicar para ele, e vê que Nicodemos não entende, então Jesus fala para ele, como eu posso falar para você das coisas do céu, se nem das coisas da matéria você entende? Então é exatamente isso aqui, né? Quando Jesus ali está colocando toda a sua mensagem, aqueles homens naquele momento não entendiam, porque tinham montado as suas bases do saber na condição da matéria. Então firmavam todos os seus conceitos, todos os seus propósitos, todos os seus saberes no 1 mais 1 é 2. E a gente sabe que 1 mais 1 nem sempre é 2, né? Com Jesus a gente aprende. E aí Jesus então coloca, né, para nós essa condição daqui aqueles corações que são simples, sinceros, dispostos a aprender, dispostos a abrir mão das suas convicções, das suas rotinas, dos seus quereres, são esses corações simples e humildes, capazes não só de absorver a sua mensagem, mas também de praticá-la, de disseminá-la, de difundi-la junto à humanidade. Então é destes corações que Jesus está falando, os corações simples e humildes são aqueles dispostos ao bom trabalho, a trabalhar pela implantação do reino de Deus aqui na Terra. E aqui a gente tem uma sequência, né, aqui nestes itens, né, que diz aqui pra gente, né, o Kardec colocando. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, ou seja, os espíritos se ocupam daqueles que são simples, que querem realmente aprender, né? Não adianta a gente querer que os espíritos imponham o conhecimento ou as novas condições de revelações. Não é nada imposto, depende da nossa vontade, assim em tudo. Até quando a gente vai buscar a cura, se a gente não tiver vontade de ser curado, se a gente não quiser, né, realmente se modificar, melhorar, verificar em si mesmo as questões que estão precisando ser cuidadas e tratadas, a cura não chega, né? E assim aqui também. Então, sim, os espíritos se ocupam ou trabalham através dos homens de boa fé, aqueles que sim têm já vontade de aprender com Jesus, são humildes, né? E que não julgam possuir todo o conhecimento. E é essa a nossa questão. Quando a gente diz que já sabe tudo, que já leu todo o Evangelho, que conhece muito Jesus, então é exatamente a condição do sabichão que ele fala aqui, né? O coração tá duro ainda. A sementinha tá lá, mas ela não consegue germinar, porque o coração tá durão. E aí a gente trouxe uma passagem para a gente tentar fazer reflexão, se perguntar qual é a nossa posição. Então é uma passagem lá do Novo Testamento que está em Lucas, é uma visita que Jesus faz à casa de Marta e Maria. E aí, estando então Jesus em viagem, entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta lhe deu hospedagem em sua casa. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se ao pé do Senhor, escutava-lhe a palavra. Marta, ao contrário, mostrava-se muito ocupada com o serviço da mesa ou da casa.
Eis porque aproximou-se e disse a Jesus: Senhor, acaso não te importas com que minha irmã, que era Maria, me deixe servir ou trabalhar sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, tu te afliges e te inquietas por muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, o que é que nós estamos escolhendo? Com o que é que nós estamos nos distraindo? Onde é que nós estamos pondo a nossa felicidade? Será que nós estamos como Marta, distraída com as ilusões? Ou será que nós já estamos como Maria, largando das condições da matéria e buscando realmente conhecer as coisas espirituais com Jesus? Fica aqui a nossa reflexão, que os bons amigos espirituais nos ajudem a nos perceber e entender cada vez mais a mensagem do Mestre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.